Bem-vindo a mais um vídeo sobre ferramentas Google. Esse é o nosso terceiro ou quarto? Deixa eu confirmar aqui. Nosso quarto vídeo sobre Classroom, tá? Eu acho que hoje a gente consegue concluir. Peço desculpas a quem estava acompanhando o vídeo anterior, que ele ficou bem extenso. Mas aqui, se eu cortasse no meio, talvez a linha de raciocínio fosse perdida. Mas acho que hoje a gente vai só concluir com a parte de formulários. Vou ensinar vocês a fazer um formulário e colocar o Classroom para autocorrigir esse formulário, tá? Então o acesso é o mesmo. A gente vai acessar o webmail, vai acessar o Google Apps, vai lá no Classroom. A partir do Classroom eu vou mudar o e-mail, vou pegar o e-mail que eu quero. Vou selecionar ali aquela turma que a gente estava editando nos outros vídeos, tá? Aqui ele aparece algumas informações, a personalizar a exibição das atividades no mural. Então eu posso vir aqui, posso mudar algumas coisas. Vocês podem ver que agora ele mudou essa aba, tá? Então aqui ele tem o código da turma, tá? Se eu quiser exibir ele, copiar, redefinir o código, tá? Se eu quiser vir no mural aqui e alterar alguma coisa, por exemplo, antes os alunos eles podiam postar algo no mural, tá? Então agora eu posso mudar e colocar aqui que os alunos, que apenas os professores podem postar e comentar. Eu acho essa configuração um pouquinho mais interessante, tá? Então, assim, mural deixa somente para os professores e os alunos eles só veem. Porque senão pode ser que vire bagunça, eles ficam conversando, eles ficam enchendo de lixo o mural. Então eu acho mais interessante deixar essa parte do mural somente para os professores, tá? Mas vai de cada um, tá? Questão das atividades, eu tenho aqui também, ó, mostrar notificações. Então eu posso mostrar anexos e detalhes ou só mostrar a notificação das atividades, tá? Posso colocar aqui, vai mudar um pouquinho. Mostrar itens excluídos eu não acho viável. E avaliações, ó. Avaliações é uma parte legal. Eu posso colocar isso aqui, ó. Escolha o sistema de notas, sem nota final, total de pontos, ponderada por categoria, tá? Posso colocar aqui total de pontos, então automaticamente ele dá uma nota para você no final, ó. E posso colocar essa parte aqui, ó. Mostrar a nota final para os alunos. Esse mostrar a nota final é o seguinte: quando eu faço um formulário, nesse formulário eu posso colocar quais são as questões que estão certas. Então o formulário ele já auto responde. Se o aluno colocar a questão A e era a questão B que eu setei como certa, o formulário vai responder que aquela lá estava errada. Então no final do teste ou no final desse formulário, ele já vai ter uma nota específica, a não ser que eu tenha alguma questão aberta. Então, quando o aluno termina, ele já consegue saber qual que é a nota prévia dele. Vai depender do momento. Tem momentos que isso é interessante, tem momentos que não. Daí aqui tem essa questão de categorizar as notas. A categoria 1 vale mais nota, categoria 2 vale menos nota, tá? Então, vai depender muito do que você quer fazer, tá? Então aqui eu vou deixar sem nota final, tá? Porque aí os alunos não veem, eles não têm, quando eles terminam o teste, eles não têm acesso a essa nota. E vou dar um salvar, tá? Então aqui vocês podem ver que tem um trabalho com nota só, que é aquele trabalho que a gente criou. E aqui em atividades a gente vai criar uma atividade para o segundo semestre, que é uma atividade com teste, tá? Aqui lembrando que eu posso colocar um material também. Da mesma forma que eu fiz anteriormente ali no mural, eu posso colocar um material aqui também. Então, no mural eu posso colocar um resumo sobre o que vai ser feito no semestre.
posso colocar alguns documentos de modelo para os alunos, tá? E aqui no material eu coloco um material por semestre. Por exemplo, no semestre 1 eu coloco os resumos que ele tem que ler, no semestre 2 eu coloco os resumos que ele tem que ler no semestre 2, tá? No segundo semestre. Então eu vou criar uma atividade com teste, tá? Agora a atividade com teste ela é um pouquinho mais complexa, tá? Por quê? Porque a atividade com teste ela depende de um formulário do Google. Quando vocês clicam em atividade com teste, vocês podem ver que ela cria um formulário em branco. Só que aqui eu não consigo entender se foi um erro na hora do Google pensar nessa questão do teste ou se a lógica deles é diferente da minha, né? Mas assim, vamos lá. Eu vou colocar um título, atividade 2, né? Atividade 2. Atividade 2. Aqui eu vou deixar a pontuação 100 pontos. A data de entrega eu vou colocar para amanhã, né? Se eu não colocar a hora, ele automaticamente coloca as 23h59, só para deixar isso específico. Vou colocar aqui para o segundo semestre, tá? Aqui vem o que eu estava falando para vocês que é um pouco complexo. Se eu clico em cima do Blank Quiz, ele vai me abrir um formulário, tá? Beleza, esse é o formulário para criar uma atividade, tá? Então eu ainda não vou mexer nas perguntas, eu só vou mudar o nome dele. Eu vou colocar Form 1 para vocês entenderem. E isso aqui é o título, tá? Aqui onde eu mexi, aqui onde eu coloquei Form Test, eu vou colocar Form Test para ficar mais fácil, tá? Form Test é o título do formulário, não é o nome do formulário. O nome dele é aqui em cima. Então, aqui em cima eu vou colocar Form 1. Tá? Esse é o nome, esse é o nome que vai aparecer. Aqui é só o título do formulário e a descrição. Se vocês quiserem, vocês podem até colocar título, para ficar um pouquinho mais fácil, tá? E as questões abaixo, tá? Aí vem a parte complexa ou a parte chata dessa questão do formulário. Se eu clico em enviar, ele vai me pedir para enviar por e-mail, tá? Então eu tenho que tomar cuidado com isso aqui. Se eu fecho ele, eu vou fechar ele aqui, ele não vai aparecer aqui. Eu vou fechar ele para mostrar para vocês. Se eu fecho ele aqui, ele continua como Blank Quiz. E daí ele envia um formulário em branco, tá? Então é um pouquinho mais chato essa parte. Ah, mas e o formulário que eu acabei de digitar que estava salvo? Ele está dentro do Google Drive, tá? Vocês podem ver aqui no Google Drive ele vai estar como recente, tá? Seleciono ele e clico em adicionar. Ó, arquivo já anexado, mas ele está aqui como arquivo em branco, tá? O que eu faço? Eu deleto esse aqui, eu aperto no xizinho, ele vai remover o formulário e daí eu adiciono aquele formulário que eu coloquei, tá? Agora ele apareceu aqui, ó, Form 1, tá? Então, como vocês podem ver, ele é um pouquinho mais chato essa questão de criação de formulário, tá? Outra coisa que eu posso fazer também é o seguinte: eu vou criar esse aqui e vou criar um segundo formulário, tá? Vamos lá, atividade com teste, tá? Ele vai sempre criar uma atividade em branco quando eu editar ela. Então eu vou colocar atividade 3. Aqui, se eu quiser, eu coloco um resumo, data de entrega eu vou colocar aqui. Eu vou deixar essa data de entrega em branco e vou colocar para o segundo semestre, tá? Vim no formulário em branco, tá? Vamos editar esse formulário. Quando eu edito esse formulário, ele tem o seguinte: eu crio uma questão, eu vou colocar várias opções nela. Quando eu vou clicando ali em adicionar opção, ele já vai adicionando automaticamente, tá? Então, essa questão aqui, ela é do tipo múltipla escolha. Se eu quiser deletar alguma, eu posso vir aqui, tá? Toda questão, ela existe isso aqui embaixo, chave de resposta. O que é chave de resposta? É a resposta correta. Então, quando eu coloco chave de resposta, eu vou dizer que a resposta correta é a opção 5. Quando ele responder a opção 5, o Classroom ou o Google Forms, ele automaticamente vai saber qual que é a questão que está certa e você não vai precisar ficar corrigindo uma por uma, tá? E eu posso fazer o seguinte: eu posso colocar essa questão como obrigatória. Então é obrigatório eles responderem essa questão. Ele não vai deixar concluir o teste sem responder ela, tá?
Então, vamos lá, vamos para a próxima questão. Como que eu faço para criar mais uma questão? Vamos só mudar aqui para o título antes. Tá? Próxima questão. Eu clico no maisinho aqui, ó, adicionar pergunta. Tá? Posso mover essa pergunta para baixo, posso mover ela para cima, conforme eu quero. Só clico na barrinha em cima dela aqui, ó. Ele já vai aparecer essas flechinhas e eu edito ela. Tá? Vamos ver aqui. Vamos pegar só, vou colocar aqui pergunta 1. Aqui eu vou colocar pergunta 2, tá? Assim, essa parte de formulários, ela realmente é um pouco mais complexa. Então, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, se vocês não entenderam o vídeo, se o vídeo ficou um pouquinho pesado, ficou complicado, vocês podem entrar em contato direto comigo, que eu entendo e até eu consegui aprender um pouquinho para poder passar para vocês. Demandou um pouco de tempo, foi um pouco mais complicado, tá? Então, vamos lá, pergunta 2. Automaticamente ele cria uma pergunta de múltipla escolha, mas se eu clicar em cima, eu posso mudar. Então eu posso colocar uma caixa de seleção. Então, caixa de seleção, eu posso colocar mais de uma chave depois. Por exemplo, ó, vamos criar uma caixa de seleção. Na caixa de seleção, eu clico em obrigatória e clico em chave de resposta. Eu posso colocar 2 respostas, tá? E posso dar um concluído. Então, vamos criar mais uma questão. Se eu for descendo, ele vai criando sempre para baixo, tá? Então, se eu tiver no final da página, ele cria para baixo. Se eu tiver para cima, ele vai criar para cima. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, ele vai criar no meio. Então, ele sempre vai criar a questão onde o mouse está, mais ou menos, ou onde eu estou na página, né? Então, aqui eu vou colocar a pergunta 3. A pergunta 3, eu vou colocar, por exemplo, a lista suspensa, tá? São uma lista. Tá? Se eu quiser colocar alguma imagem, posso colocar alguma imagem na questão. Tá? Se eu quiser colocar, por exemplo, um parágrafo, uma resposta curta, posso colocar essa questão de escala linear, escala em grade, tá? Posso colocar bastante tipo de questão. Lembrando que todas as questões eu coloco chave de resposta, tá? Esta aqui eu vou colocar resposta 1. Eu esqueci de falar anteriormente, quando eu comecei a fazer esse formulário, que eu posso colocar pontuação por questão. Então eu posso colocar aqui, esta aqui vale 25, tá? A questão 2 vale, aqui, questão, chave de resposta, a questão 2 vale mais 25. Para colocar a pontuação da questão, eu tenho que clicar em chave de resposta, tá? E daí a 1 vale 50, tá? Concluir elas. Quando eu venho em enviar, eu tenho uma opção aqui embaixo, ó, incluir formulário no e-mail. Então, eu posso enviar esse formulário por e-mail, tá? Então, eu posso colocar aqui para quem que eu quero, eu coloco, adiciono os colaboradores, eu posso criar um link desse formulário, enviar para alguma pessoa e fazer talvez uma pesquisa, posso adicionar esse formulário num site. Então, tem bastante opções para usar esse formulário. Porém, a gente tem aquele problema que a gente tinha citado antes. Esse formulário ele não fica disponível naquela atividade que eu estou fazendo. Eu tenho que selecionar ela. Então, vou clicar aqui Form 2. Tá? Aqui eu posso ver as respostas desse formulário, mas depois pelo Classroom eu também consigo ver. Tá? Então, terminei de criar o formulário. Vamos ver aqui. Aqui deixa eu só dar um concluído. Conclui. Ok. Tá aqui. Estão todas certas. Beleza? Terminei de criar o formulário. Tá? O que eu faço? Simplesmente fecho ele. Eu vou fechar ele aqui. Vou vir aqui nessa atividade 3 e vou fechar também. Daí eu vou ir lá no meu Google Drive e vou selecionar o meu formulário 2. Tá? Tem que fazer esse processo. Tá? Pode ser que alguém ache alguma outra forma de utilizar, mas eu só conheço essa, tá? Se alguém souber alguma outra forma, me passa aí que eu vou agradecer e vou ir atrás para estudar um pouquinho mais sobre isso, tá? Criei a atividade. Beleza, eu tenho 2 atividades aqui. Eu vou logar com o meu perfil de aluno e vou mostrar para vocês
como que aparece essa atividade. Vamos lá, eu vou logar aquele meu perfil que está como aluno, eu vou fechar aqui. Agora eu estou como o Leonardo. O Leonardo, ele é um aluno dessa turma. Vocês podem ver que existe duas atividades para eu fazer. As duas atividades têm o nome ali de título, tá? Atividade 2 e atividade 3, tá? Eu vou fazer a atividade 3, que foi a atividade que eu coloquei nas autorrespostas, tá? Então eu vou colocar aqui opção 5, opção 1 e 5, e aqui eu vou escolher qual que é a resposta que eu quero. Vou colocar 2. Ó, o que eu posso fazer? Eu posso enviar uma cópia das minhas respostas, então os alunos podem saber, podem anotar qual que é a resposta que eles têm, tá? Aqui aparece o meu endereço, que eu vou enviar como esse endereço. Se não for eu posso trocar, né? Mas beleza, então é isso aqui. Eu posso enviar para mim por e-mail uma cópia ou não. Se eu não quero, eu só dou um enviar, tá? Ver pontuação. Ó, eu tirei 75 pontos e ele me mostra qual é a pergunta que eu errei. Por quê? Porque estava habilitado aquela questão anterior de eu poder ver a minha nota, tá? Então, vamos lá. Só que isso aqui é uma nota prévia, tá? Ele não fecha essa nota. Essa nota, para eu fechar, eu tenho que vir aqui no Classroom. Como professor, eu venho aqui em notas, tá? Agora vocês vão ver que vai aparecer as atividades, ó. Eu tenho um registro de todas as atividades, tá? E daí sim eu consigo fechar, ó. Atividade 1, que foi essa daqui, eu tirei 80. E atividade 3, ele está sem nota. Eu posso vir aqui e colocar uma nota, tá? Posso fazer o seguinte também. Eu posso vir aqui em atividades, tá? Posso vir nessa atividade 3. Posso vir aqui onde está entregue. Ou seja, tem uma pessoa entregue. Aqui eu posso fazer a parte, eu acho que a parte mais legal dessa questão de criação de formulários, que é importar as notas. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos os alunos aqui e vou importar a nota deles. Então o Google, ele puxa toda aquela nota que os alunos viram ali e traz para cá, ó. Importei notas, tá? Ele vai importar tudo. Tem que tomar cuidado, porque às vezes você fez alguma revisão, ou às vezes você já colocou a nota, ele vai puxar de novo. Então ele vai sobrescrever o que já tem, tá? Então você vai importar. Ele vai te dar aqui que o aluno tirou 75. Como vocês podem ver, é um rascunho, tá? Então não é uma nota fechada, eu posso movimentar essa nota, tá? Beleza, vim aqui em devolver. Quando eu clico em devolver para o aluno, aí ele fecha a nota, tá? Então aqui eu posso adicionar um comentário e posso devolver. Aí ele fechou a nota dele. Fechou a nota dessa atividade, tá? Vou voltar lá para o meu mural e vou novamente em notas. Então vocês podem ver que ele tem um 75 e tem um 80, tá? Isso aqui na atividade 2, na atividade 3, né? Na atividade 1, na atividade 3. A média da turma é 75 nessa atividade e a média da turma é 80 naquela atividade, tá? Então, assim, como eu falei anteriormente, o Classroom, ele é uma ferramenta que tem bastante coisa, mas ele é uma ferramenta, eu considero ele uma das ferramentas mais complexas do Google, porque você tem que saber os caminhos que você vai, aonde você clica, o que você clica, como que você vê a nota. Por exemplo, aqui na parte de notas você não conseguiria ver a prova do aluno, não conseguiria importar, então você tem que ir lá na atividade e clicar nos entregues. Então assim, você tem que saber onde você vai, onde tem cada coisa. Ele não é tão assim fácil de utilizar quanto, por exemplo, um Gmail, quanto um Google Drive, mas dá para utilizar. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato comigo, vocês podem entrar em contato com o leonardo@fag, eu vou estar ajudando vocês, tudo bem? Então eu vou encerrar aqui nossas videoaulas falando sobre o Classroom, tá? E vou verificar aqui quais são as ferramentas que ainda faltam. Se alguém tiver algum comentário, se alguém quiser
é, me pedir sobre alguma outra ferramenta, pode estar mandando e-mail que eu vou verificar para a gente tentar fazer alguma videoaula sobre elas, tá? Peço desculpas por mais um vídeo que prolongou, mas como vocês puderam ver, o assunto aí do Class 1 é meio pesado, né? Então, até mais. Espero que tenham gostado de todos os vídeos.